pensei nesse evento, você sabe que eu tive um insight. O meu insight, eu chegava aqui e falava, gente, hoje eu vou contar os meus fracassos para você. Aí eu pegava uma lista enorme e sentava para contar todos os meus fracassos. E eu contei para uns amigos, falei, eu queria começar contando os meus fracassos, os meus grandes fiascos. Aí todo mundo falou, você é louca? A pessoa quer ver inspiração, a pessoa quer saber o que você conseguiu de bom, a sua proeza, ninguém quer ver teus fracassos. Aí eu falei, mas a vida, você tem 2 caminhos. Ou você vai por bem e segue a tua intuição e faz o que você tem que fazer, ou você vai por mal e você é arrastada a fazer. Quando a revista chegou toda errada na minha mão, e eu olhei e falei, que fiasco. Aí eu falei, puxa, era isso, eu tinha que falar de fracasso. Como abrir um evento falando de fracasso? É o equilíbrio. Isso é totalmente equilíbrio. Olhar o seu próprio fracasso, o seu erro, aquele grande fiasco e falar, ok, faz parte, eu errei, e isso me define sim. A gente tem uma cultura muito enganosa, né? Que nem quando eu fazia dança, você pode estar sofrendo horrores, mas você tem que mostrar que você não está sofrendo. E eu acho isso errado. Porque quando você olha alguém muito bem sucedido, o que você está vendo é a pontinha de um iceberg. Porque para aquela pessoa, para você ver aquela pontinha, embaixo tem uma montanha de erros, de fracassos. Aquela pessoa, ela é muito fracassada. Então, se você se acha, você não é bem sucedido, é porque você fracassou pouco. Você está precisando fracassar mais. Então, eu ando me empenhando muito nisso, né? Está sendo super proveitoso. E para achar o meu equilíbrio era isso. Eu tinha que falar de fracasso. Não tinha como começar de outro jeito. Então, o que eu pensei? Eu tive uma ideia genial, muito legal. Pra gente descontrair, porque eu acho que a gente tem que fazer essa troca de energia. Eu queria convidar vocês, cada um a compartilhar com a gente 2 fracassos. Só que um tem que ser de verdade, tipo, fracassou mesmo. E o outro tem que ser de mentira. E vocês não podem contar o que é a verdade e a mentira. O fracasso 1. Minha ex-namorada me deu um pé na bunda, a Nicole Kidman, por se apaixonar pelo Tom Cruise. E o fracasso 2 é receber um texto muito complicado do Molière e não conseguir decorar. O fracasso 1 é que numa fase da minha vida eu perdi tudo financeiramente. E o fracasso 2 é que eu perdi um neto meu, um dos netos correndo atrás. Eu tive 2 fracassos, foi muito triste. Um foi lançar o meu livro numa livraria, que eu não vou falar o nome, e não vou falar onde foi. Marcou tudo, enfeitou a mesa, colocou florzinha, colocou os livros, não foi ninguém, gente. Foi triste. O outro fracasso foi outro lançamento de livro também. Eu fui no shopping lá em BH. Beleza, quando eu cheguei no shopping, tudo arrumadinho, tava cheio de gente. A editora não mandou os livros. Foi triste. Só tirei foto, não vendi nenhum. Então eu vou começar contando para vocês um grande fracasso que eu tive. Algum tempo atrás, há bastante tempo, eu e um amigo resolvemos montar uma empresa. Era uma ideia um pouco louca, mas nós fomos em frente, montamos, registramos, fizemos tudo. E amigos, sabendo da ideia, fizeram alguns contatos e nós fomos chamados para dar uma entrevista para a Rede Bandeirantes. Demos a entrevista, mas achamos que a nossa ideia era muito boba e nunca aquela empresa ia dar certo. Só passou 1 mês, 2 meses, seguimos outro rumo. Eu sou advogada, trabalho com vinhos, depois eu conto um pouquinho mais para vocês. Ele seguiu o rumo dele também e desistimos da empresa. Era uma matéria temporal. Uns 6 meses depois, começou a passar na Band e na Band News. Uma matéria de quase 10 minutos, mostrando a genialidade da ideia, nos comparando ao Bill Gates por ter aberto uma empresa. O Bill Gates abriu a empresa no fundo de quintal e nós tínhamos aberto a empresa dentro de um armário. Nos arrependemos muito, mas já estávamos em outro caminho. Esse foi meu grande mico, não acreditar em mim. Quais são as características, né, de quem é autoconfiante? O indivíduo autoconfiante, ele sabe quais são as suas capacidades, quais são as suas qualidades, e ele explora essas qualidades, tá?
Só que ele não sabe só quais são as suas capacidades. Ele sabe também quais são as suas fraquezas. Aquilo que a gente estava falando de fracasso, de errar, de dar branco, enfim. Só que quando a gente tem autoconfiança, quando a gente acredita na gente mesmo, a gente dá risada do que acontece. Porque ele sabe que alguma coisa boa vai sair daquela coisa ruim. Por isso que eu brinquei com ela, que eu gritei de lá do fundo, eu falei, não é parte do fracasso, né? Por quê? Porque se você falar, aí eu vou falar de um outro viés que eu trato aqui no artigo, que a gente hoje fala muito de neurolinguística. O que é? A palavra que você fala, ela molda as tuas atitudes, ela molda o teu cérebro, ela molda o teu dia a dia, a tua vida, né? Não é à toa que na Bíblia, né, que é um dos livros, eu acho que é o livro mais lido até hoje, fala que no princípio era o verbo, né? Então, o que acontece? Quando você emite alguma coisa, né, e emite aquilo várias vezes, ela vai se tornar uma verdade para você. Então, se você falar, aqui é o pote do fracasso, sabe o que você vai colher? Mais fracasso. Então, a gente dá um outro nome. Por quê? Porque aí o cérebro dele vai trabalhar positivamente. Só que quando você começa a perceber que errar realmente é humano e que através dos erros que a gente constrói os nossos acertos, você se torna uma pessoa confiante. E quando você se torna uma pessoa confiante, o que é que você faz? Qual que é o ganho imediato na tua vida? Você não tem medo de arriscar. Você sai daquilo que a gente chama de zona de conforto. Quem não tem confiança no próprio taco, ele fala, é preferível ter esse emprego aqui, olha, que eu recebo isso aqui no mês, eu pago as minhas contas, dá para ir comer um sanduíche aqui no bar da esquina, mas eu tô feliz porque eu como sanduíche com a tubaína e, bacana, mas eu não vou me arriscar. Na verdade, eu adorava desenhar, sabe? Mas, eu não vou desenhar, né? Porque vai que não gostem do meu desenho. Vai que eu mando isso daqui e alguém fala, você é ridículo. Não, é melhor não escutar isso. Então, eu fico lá ganhando o meu saláriozinho e vivendo na minha zona de conforto. Então, isto é quando você não tem confiança. E isso te priva de muitas boas experiências. Então, quando a gente começa a estudar PNL, a primeira coisa que eles falam é, se você não gostar de você, você não gosta de ninguém. Certo? Então, repitam, pode ser mentalmente, mas fala uma vez lá. No meu caso, Ana Cláudia, você é muito amada. Fala e fala para você mesmo e vê o que vocês sentem. Se vocês sentem que isso é verdadeiro. Sejam honestos. Eu atendo, hein, gente? Particular. Eu faço essa pergunta para as minhas clientes, a pessoa faz assim, eu não me amo. Tô falando sério, tá? Não tem vergonha nenhuma. Por quê? Porque a gente sempre espera que o pai ame a gente, que a mãe ame a gente, que o nosso companheiro ame a gente, que os nossos filhos amem a gente, que os nossos amigos amem a gente. Ninguém falou pra gente que a gente tem que se amar. Certo? Ok?